nessa quarta-feira, o ministro Dias Toffoli fez uma piada com o peso do colega de corte Flávio Dino. A brincadeira ocorreu durante o julgamento de 3 ações que cobram a elaboração de um plano governamental para a preservação ambiental e estão sob a relatoria do ex-ministro da Justiça. Dino reagiu ao deboche de forma bem-humorada, diferentemente das ocasiões em que seu peso foi alvo de ironia por parte de Jair Bolsonaro e de outros políticos da oposição, enquanto ele ainda era ministro do governo Lula. Pois não, ministro Toffoli. Eu vou na linha, então, da sugestão do ministro Alexandre. Na dúvida, acompanho o relator. Bom, a moeda caiu do lado certo. Não sei, todos os lados são certos, presidente. Por isso que, honestamente, eu fiquei muito em dúvida aqui, porque as argumentações do ministro Flávio sempre, com a experiência que ele tem na vida pública, é muito grande. Só não é maior do que ele, mas é muito Obrigado, ministro. maior do que a sua capacidade. Providências para o Procurador-Geral da República. Eu acho que há indício de um crime de ação penal pública, viu, doutor? Obrigado, ministro Toffoli. Ministra Carmen Lúcia. Pena que não pegamos as caras de vocês aqui enquanto esse vídeo era exibido. Augusto perguntando. Agora imagine você, Augusto, Piotto, Silvio, Paula, o Justice Scalia falando para o Clarence Thomas: o senhor está bem acima do peso na Suprema Corte Americana. E eu falo isso da Suprema Corte Americana porque nós estamos falando de um ministro que na sabatina no Senado, o Flávio Dino, citou a Suprema Corte Americana inúmeras vezes. Citou inúmeros casos, citou inúmeros nomes de justice para cá, justice para lá. Então eu vou colocar nessa equação, sim, imaginem isso, essa cena você jamais veria na Suprema Corte Americana, jamais. A risada, o deboche, o nosso dinheiro está pagando isso, enquanto essa corte, essa sessão ali condena uma mulher de 71 anos a 14 anos na cadeia, última instância, sem recurso, sem defesa presencial, sem o devido processo legal, a individualização da pena e as imagens do Ministério da Justiça ou dos prédios que poderiam inocentar essa senhora de 71 anos, enquanto isso dão risada às custas do dinheiro do pagador de impostos. É um deboche esse tipo de sessão. É um deboche. Como se nós não tivéssemos o suficiente todos os dias. Mas é a isso que leva a covardia. Eles sabem que estão lidando com uma oposição covarde, com um presidente do Senado covarde, com homens públicos da oposição que não cobram. Então eles estão à vontade. O Toffoli não ouve, não lê que ele está devolvendo o dinheiro dos caras que roubaram aí e que foi devolvido pelos acordos de leniência. Ele anulou as provas, vê se tem remorso, anulou as provas da Lava Jato, as provas envolvendo a Odebrecht, anulou. Foi ele que propôs que houvesse uma mudança lá no regulamento para que mulheres de ministros pudessem atuar em casos que correm na corte sem que o marido se declarasse impedido de votar. Eles estão rindo da gente. Estão rindo porque se sentem condenados à eterna impunidade, porque fazem o que querem. O mesmo presidente do Supremo, que agora debocha de tudo e ri, feliz, era o cara que se mostrava indignado porque o terrorista que ele defendeu estava ameaçado de ser deportado para a Itália, como acabou sendo, extraditado para a Itália, o assassino que ele defendeu. Então é o riso
do criminoso impune. É isso, eles não têm nada com que se preocupar, não há perigo. Paula, antes de passar para São Paulo, só ler uma notícia aqui do dia 29/9/2023. Justiça Federal de São Paulo aceitou a queixa-crime apresentada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, contra o influenciador Bruno Ayub, o Monark, mais conhecido como Monark, porque o Monark chamou o Flávio Dino de gordo. Isso é setembro de 2023, né? 23. Pois é, a gordofobia do bem, a gente acabou de acompanhar aí nessa discussão do STF. Silvio? Olha, Paula, está mais do que claro que não é o que se diz, e sim quem diz, né? Vocês viram aí durante essa sessão da terceira série B que é permitido. O Dias Toffoli pode falar o que ele pensa, pode falar o que ele quer sobre o Flávio Dino. Aliás, o presidente Lula também, durante um discurso, quando Flávio Dino ainda era ministro da Justiça e Segurança Pública, antes de ser transferido para o Supremo Tribunal Federal pelo consórcio, ele disse que o Dino precisava de uma bicicletinha, era um evento sobre a saúde, também fez alusão ao sobrepeso do Flávio Dino. Mas, repito, não importa o que se diz, e sim quem diz. A Ana acabou de lembrar o episódio do Monark. Por quê? Porque o Monark é uma pessoa que eles entendem que está ali no espectro da direita, do conservadorismo, do liberalismo, não sei, mas de qualquer forma ele é de extrema-direita, bolsonarista, ou seja, ele não pode. Então, esse é o resumo. A gente fica acompanhando, aliás, essas sessões da terceira série B são pagas por nós, né? Os pagadores de impostos. E enquanto eles davam risada e brincavam, provavelmente eles condenavam alguém a 14, 17 anos de cadeia. Eu queria completar o seguinte, eles têm coisas a julgar. Nós nos referimos ao caso do morador de rua, que ainda não foi liberado da tornozeleira eletrônica, porque nem todos os ministros, já se obteve a maioria para absolver, mas nem todos votaram, é isso? Não, já tem maioria, já foi... A maioria, sim, mas pela como absolvição. nem todos votaram, o morador de rua continua com a tornozeleira eletrônica. Ele não tirou, porque tem ministro aí que ainda não teve tempo para isso. Não teve tempo, eles têm tempo para fazer piadinhas com o Rei Momo do Maranhão. Né? Isso aí ele não topou, o Rei Momo oficial, né? da escola do carnaval feito pelo governo, né? Carnaval que faz com o nosso dinheiro. Isso ele não aceita, isso é perigoso falar. Pois eu digo aí, esse cara aí, ele certamente, se achasse as fitas que sumiram, ia aparecer o assalto à geladeira dele. Várias vezes por dia. A gente sempre mostra aquele vídeo do Flávio Dino, das antigas. Vamos recuperar. Bom, se não temos... Teremos. Teremos. Vamos lá. Já vai acontecer isso no Supremo, mas vamos ver se eles irem. Também que lá é cadeira individual, né? Bom.